Esse segundo gráfico tem uma curiosidade que é a taxa de disponibilidade diária. Parece uma raiz quadrada. É importante que as pessoas percebam como é que o Estado tem tratado os nossos impostos, que isto é verdadeiramente criminoso. Nós temos aí uma quebra brutal em 2012 que não se percebe. Porquê é que há uma quebra no ganho dos concessionários em 2012 e porquê é que o Estado paga menos? Porque quando isto foi pensado em 2010, achava na altura o engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, que iria haver eleições em 2012. Então ele resolveu pagar menos em 2012 para com este dinheiro fazer a sua campanha eleitoral ou fazer qualquer manobra eleitoral. Ou seja, obrigatoriamente... Isso é uma suposição sua? Não há outra razão. Eu sei que isto é chocante, mas não há outra qualquer explicação, porque tudo isso tem uma certa lógica, mas atenção, em 2011, em 2012, vamos pagar menos autoestradas, porque no início de 2013 iria haver eleições. Ou seja, quando em 2010 estas taxas de disponibilidade diária são aprovadas no Parlamento, são aprovadas fazendo aqui um pequeno parênteses em 2012, porque havia que fazer campanha eleitoral. É assim que esta gente trata o dinheiro dos portugueses. Isto é claro, não há nenhuma razão, porque 2012 não foi um ano particularmente especial em nenhum aspecto. Digamos, a formatação do regime atual de PPPs rodoviárias foi feita em maio, junho e julho de 2010. Os diplomas são todos nessa época, dependendo, há muitos diplomas porque dependem de cada concessão. A pergunta é, qual é a razão que faz, em 2012, o pagamento aos concessionários das PPPs rodoviárias ser tão baixo? Exatamente porque o Governo quereria ter ali uma almofada ou para baixar impostos ou para aumentar salários, porque recordo que se o ciclo eleitoral se tem mantido, as eleições seriam no início de 2013. Exatamente. Era aí que fazia 4 anos o mandato do engenheiro Sócrates. E, portanto, as pessoas que estavam no governo nessa altura, portanto, o engenheiro Sócrates, o ministro Mendonça e o secretário de Estado Paulo Campos, e, naturalmente, as pessoas das finanças, decidiram que em 2012 não se pagava PPPs rodoviárias, ou pagava-se menos. Os contratos ou são equilibrados ou podem ser revistos internacionalmente. Há mecanismos que permitem rever os contratos, arbitragens que permitem equilibrar os contratos. Auditorias externas. Auditorias, essas coisas Mas eu todas. nunca vi essa vontade de fazer essas auditorias e essas arbitragens. E, obviamente, se isto se repete pelos 22 concessionários, eles também estiveram de acordo. Os concessionários, sim, o que é evidente, porque depois serão compensados mais tarde de alguma forma, como é óbvio. É quase uma pegada da forma de fazer política demagógica destes governos que temos tido, que é, vamos pôr a malta a sofrer sempre, exceto no ano prévio às eleições, em que vamos dar umas benesses e aí os concessionários têm que esperar. Ou seja, há 3 anos de mandato em que os concessionários, os grupos económicos, etc., vivem à vida do povo, à custa do povo. Um ano de 4 em 4 anos dá-se assim umas migalhas. Eu recordo que esta legislação que temos estado aqui a falar, quando foi aprovada no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, que era onde esta questão se analisava em primeira instância, havia 7 deputados, que eram simultaneamente deputados e administradores de empresas de obras públicas. Portanto, eles estavam de claro. O que é que acha? Eu acho que eles a preparar-se para estar estavam no Parlamento apenas para terem informação privilegiada para favorecerem as empresas que lhes pagam. Isto claramente. Eu nem sei como diga isto. Eu acho que as pessoas mais sensíveis até deviam ser na sala, nesta altura, pelo que eu vou dizer a seguir. Nas parcerias público-privadas rodoviárias há um prémio pela baixa de sinistralidade, se baixarem os acidentes, e há uma multa pelo aumento da sinistralidade. Então o que acontece é que, quando a sinistralidade é baixa, deve haver um prémio que seja igualmente baixo. Quando a sinistralidade é alta, deve haver uma multa que deve ser alta. Pois o que acontece é que estes cavalheiros puseram a fórmula de pernas para o ar. Então o que acontece é que quando a sinistralidade é baixa, o prémio é alto, e quando a sinistralidade é alta, a multa é baixa. Ao contrário, é uma fração, eu tenho pena que não se veja a fórmula, mas é uma fração que o numerador e o denominador estão trocados. Isto é gravíssimo. Isto está em legislação de 2013, só para terem uma ideia, que foi feita fundamentalmente no escritório de advogados, que se chama, e depois foi aprovada no Parlamento, Jardim, Sampaio, Magalhães Silva e Associados. Sabem de quem é, naturalmente. Bom, isto é possível também, não é só no Governo, isto é porque no Parlamento aquela legislação, a tal que tem a fórmula virada ao contrário, foi aprovada na legislatura anterior, não nesta, na Comissão, enfim, foi aprovada no Parlamento, mas passou antes pelo crivo da Comissão Parlamentar de Obras Públicas.
Na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, na legislatura anterior, havia 7 senhores que, além de serem deputados, eram administradores de empresas de obras públicas. Isto não acontece em mais lado nenhum do mundo civilizado. Na Comissão Parlamentar, à volta de uma mesa, enfim, não sendo aquelas pessoas que costumam ver na televisão, 7 eram administradores de empresas de obras públicas. É impensável isto. Bom, e na mesma época havia uma comissão parlamentar eventual para tratar dos assuntos da corrupção, que não se meteu nem 1 milímetro na questão das PPPs. Quem é que presidia essa comissão? O mesmo Dr. Vera Jardim que falei há bocadinho.